Olá, sejam bem-vindos! Hoje, domingo, dia 1º de setembro, quero dar as boas-vindas. Estamos então iniciando aqui mais um Notícias de Domingo. Eu quero começar aqui desejando a todos vocês, a todos que vêm até aqui no meu canal, tá? Que apreciam aqui o canal, e desejar um ótimo domingo, tá? Primeiramente, é isso. É preciso que a gente peça muito ao nosso Criador, ao nosso Deus, né? Muita proteção a todos nós, muita proteção a esse nosso país, muita proteção às famílias, né? É preciso a gente, num dia como esse, de domingo, iniciando o mês de setembro, né? Já começando mais um mês, temos que cada vez mais pedir ao nosso Papai do Céu, nosso Deus de bondade, que nos ajude, tá? Que essa chuva possa vir, né? E o mês de setembro, então, nós temos aí o início da primavera, né? Se eu não me engano, lá para o dia 21, 22, por aí, de setembro, o início da primavera. Muito bem, pessoal, então, né? Como eu disse para vocês, alegria, tá? Nesse domingo, eu sei que tem muita gente que no domingo, né, acaba fazendo alguma coisa, fazendo um churrasquinho, né, tomando uma gelada, tá? Eu, por enquanto, tô tomando um quente, né? Calor, mas tem que vir no ar-condicionado para poder tomar o chimarrão, senão não consegue, tá? Um pouco quente, um pouco calor. Você vê que eu andei gravando vídeo aqui, até interessante, né? Gravei vídeo aqui com o frio, né? Frio, mas aqui esfriou sim, tá? Mas normalmente faz, mas é calor, né? Não é tanto o frio. Então é isso aí. Vou tirar um pouquinho aqui o fundo musical, tá? E vamos então entrar na parte de notícias. Olha só, tem um jurista, tá? Um intelectual muito respeitado, o Alisson Mascaro. Eu vou só passar aqui para vocês algumas coisas que ele coloca aqui, que a meu ver é importante para nós podermos pensar um pouco essa realidade política que nós estamos vivenciando no nosso mundo atual, né? Eu acho que ajuda assim na reflexão, né? Para nós podermos, né, compreender um pouco melhor toda a situação que nós estamos vivenciando. O Alisson Mascaro ele diz assim: sucesso de Lula não é garantia contra a ascensão de fascistas como Marçal. Bom, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Não pretendo assim fazer uma leitura, tá, de toda a notícia aqui, tá? Só um pouquinho. E também, ao mesmo tempo, eu vou colocando um pouco a minha opinião do que eu acho, né? Do que ele diz aqui. Então, isso aqui, primeiramente, né, faz parte de uma entrevista concedida pelo Alisson Mascaro na TV 247, né, para o Leonardo Atush, né, que é o editor, que é o principal lá da TV 247. Em uma análise contundente sobre o cenário político brasileiro, o professor e jurista Alisson Mascaro alertou para os perigos que ainda rondam a democracia, né, aqui no Brasil. Com o sucesso, mesmo com o sucesso do presidente Lula na área econômica em seu terceiro mandato. Em entrevista ao jornalista Leonardo Atush, né, Mascaro destacou que o sucesso do atual governo não é uma garantia contra a ascensão de figuras autoritárias e populistas, como o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Aí ele diz assim: perdemos 15 anos de governos do PT sem politizar a sociedade, afirmou, refletindo sobre a falta de engajamento político das massas durante os governos de esquerda. Segundo ele, essa despolitização abriu espaço para o surgimento de líderes como Jair Bolsonaro, Michel Temer e agora Pablo Marçal. Se houvesse politização das massas, não haveria Bolsonaro, Temer, nem Pablo Marçal. Eu tenho um pouco de discordância, um pouco assim, com relação ao Alisson Mascaro,
Porque, veja bem, eu vou pegar um pouco por mim, né? Há quantos anos que a gente participa de movimentos sociais, né? Movimentos sociais, inclusive, ligado até à própria igreja. A Igreja Católica, que vocês sabem muito bem, surgiu, né, assim, desde inclusive do período da ditadura militar, né, principalmente assim com a ditadura militar, nós tivemos então assim um crescimento da teologia da libertação, das SEBs, tá? E nós temos inclusive documentos da igreja, né, documentos de Puebla, Vaticano II, que são documentos assim que coloca a igreja, uma igreja que se envolve mais com uma população mais pobre, mais sofrida da nossa sociedade, tá? E com a teologia da libertação. E isso foi assim muito crescente na igreja durante um certo tempo. Aí o que acontece? Depois a própria igreja, né, foi também tomando conta dentro da própria igreja, da Igreja Católica, movimentos neopentecostais de modo especial, movimentos assim que eram contra, né, ou até lutava, né, contra a teologia da libertação e contra também as SEBs. Então são movimentos que até hoje estão aí presentes, por exemplo, na igreja, né? E aí, se nós formos um pouco mais adiante, você tem uma diversidade de situações, né, em que, inclusive em relação a lideranças, por exemplo, né, os líderes, o papel dos líderes também é um outro assunto muito interessante. Aí quando eu estou falando de lideranças, diversas lideranças sindicais, lideranças, por exemplo, dos indígenas, né, na luta por mais justiça, por exemplo, aos povos indígenas, com relação sem terra, o MST e assim por diante. Ou seja, você tem uma diversidade de movimentos sociais que teve um crescimento, né? Na realidade, teve o seu momento assim, onde iam para as ruas. Esse tempo atrás aqui, por exemplo, tinham alguns colegas aqui chamando a atenção sobre o grito dos excluídos, por exemplo, do 7 de setembro. O quanto que a gente tinha um movimento crescente. O que acontece é que a gente tem que entender também que houve, assim, todo um trabalho para que esse tipo de desmobilização acontecesse aqui no nosso país. Então, eu acredito também que nós vivenciamos um momento atual, que é um momento onde já aconteceu na nossa sociedade todo um movimento de desmobilização. Então, desmobilização na igreja, né, desses movimentos de esquerda da igreja, desmobilização também dos movimentos sociais. E aí, então você vai pegando um contexto, você vai observando uma série de situações que você vai percebendo, por exemplo, essa desmobilização, né, que foi acontecendo. Vocês sabem muito bem que os nossos sindicatos, as nossas centrais sindicais, o quanto que as nossas centrais sindicais conseguia, né, trazer um grande número de pessoas, conseguia mobilizar um grande número de pessoas. Aí, a partir de governos, até o Michel Temer, inclusive, é responsável por isso, mas não só Michel Temer, a coisa já vem de antes, já vem desde o período de Collor de Mello e assim por diante, né? Aonde começou, então, a ter leis, né, a partir de reformas trabalhistas, com Michel Temer foi muito forte isso, né, que fossem retiradas, por exemplo, aquela porcentagem, né, que cabia, por exemplo, à contribuição sindical, né? Então foi cada vez mais se retirando, por exemplo, esses direitos da contribuição sindical, né? Que havia uma obrigatoriedade, né, num certo tempo, depois foi tirada essa obrigatoriedade. E aos poucos, então, você foi meio que desconstruindo uma série de coisas, de situações em relação aos movimentos sindicais. E aí foi esfriando, né? Foi esfriando. Ou seja, esse trabalho de desmobilização, a gente não pode deixar de levar em consideração. E aí o trabalho de desmobilização, por exemplo, nas universidades, no movimento estudantil, tá? E cada vez mais também
esse povo da direita, ou da extrema-direita, foram entrando, né? E de forma violenta. Essa questão do ódio, da violência também, eu acredito que é algo assim que o pessoal da esquerda não se deu conta em relação a enfrentamentos de situações como essas. Porque não é que no campo da esquerda a gente sempre teve pessoas, né, homens e mulheres, né, guerreiras, que a gente costuma chamar assim de guerreiro, guerreiro no bom sentido, né, que muito bom de fala, que só que a gente sempre trabalhou, né, do ponto de vista da racionalidade. Nunca se perdeu a estribeira de sair fora da racionalidade. Por exemplo, nunca se perdeu a estribeira ou de repente, alguém pensar em qualquer tipo de violência, de partir pro ataque, o ataque que eu falo, violência corporal mesmo, o ataque verbal, ou baixar o nível, qualquer coisa assim. E aí, de repente, esse movimento todo cresce, esse movimento de extrema-direita. E as redes sociais também, que é um outro, né, meio também que poderíamos trazer aqui também, que levaríamos 1 hora mais ou menos para poder explicar essa situação toda. Mas eu tenho vídeos aqui no canal que tratam sobre isso. Tá? Quer dizer, eu acho que a situação que o Mascaro coloca aqui, ele ainda fica um pouco superficial do meu ponto de vista. Eu acho que tem muita coisa nesse meio todo. Não dá para a gente julgar apenas que faltou uma politização, do meu ponto de vista. Eu acho que nós tivemos momentos, sim, momentos de politização. Tá certo? O X da questão é que nós tivemos um processo de desmobilização e que esse processo de desmobilização ele é contínuo, né? E que ele continua e está acontecendo até hoje. E hoje as redes sociais contribuem muito. Isso porque esse povo da extrema-direita tomou conta das redes sociais de uma forma contundente, de uma forma firme, mais firme do que o pessoal da esquerda. Essa é a grande verdade, né? E sendo que o pessoal da esquerda ainda vem retomando, vem tentando se ocupar, né, desses espaços, tá? Que ainda não é tão promissor, né? Gente, um abraço, tá? Espero que esse tipo de reflexão, como eu trouxe aqui, ajude um pouquinho a gente a compreender um pouco, né, a situação do nosso país. Ótimo domingo, grande abraço e até a próxima.